Boa noite, pessoal. Vai ser uma aula gravada essa. Então, o que eu decidi fazer, já que a gente vai ficar remotamente? Fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora. Por quê? Porque aí sempre que vocês quiserem acessar alguma informação, essa aula vai estar gravada, certo? Vai ser uma revisão até a parte de potenciação. Então, não vai entrar o que a gente viu na última aula, que é fração. Vai ser um conteúdo separado esse, certo? Porque eu vou aplicar uma provinha até do que a gente viu em potenciação. Fração vai entrar depois, ok? Então, esse conteúdo vai servir não só para uma revisão futura que vocês quiserem ter, mas também para a revisão da provinha que eu vou dar, ok? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar o slide. Ai, deixa eu só ver se o som está saindo certo, deixar aqui na segunda tela. Estou com outra tela aqui para ver a parte aqui. Beleza, então, revisão do que a gente viu até agora, em matemática, claro. Aí. A gente viu as 4 operações, que é soma, que é o sinalzinho do mais, subtração, o menos, divisão, esse é o menos com duas bolinhas em cima e embaixo, e a multiplicação, que é um x, certo? Então, o que é a soma ou adição? É chamado das duas maneiras. É usada para agrupar ou juntar quantidades de duas ou mais grandezas que identificam a mesma coisa. Como assim? Exemplo: em uma pequena escola existem 3 turmas, uma com 10 alunos, outra com 17 alunos e outra com 18 alunos. Então, quantos alunos existem ao todo nessa escola? Eu estou somando alunos. Então, são a mesma coisa. Então, para reunir os alunos das 3 turmas, devemos somar a quantidade de alunos de cada turma. Assim, deixa eu abrir aqui o Word. Aqui. Então, a gente tinha 10 alunos em uma turma, mais, quantos que eram na outra turma? 17, mais 17 alunos na outra turma, e mais 18 alunos na última turma. Então a gente vai fazer cada uma dessas somas, certo? Faremos antes 10 mais 17, então é assim que a gente vai somar. Começamos sempre por esse termo aqui, certo? Essa seleção não era para acontecer. Aí, desenhando. 10 mais 17, então eu começo pelo primeiro termo. 0 mais 7 dá 7, certo? Depois eu vou para o outro termo aqui. 1 mais 1 dá 2, portanto 27. Eu pego esse 27 e vou somar os outros 18 que sobraram. Porque eu já somei 10 e já somei 17, faltou só somar os 18. Começo por aqui novamente. Então 7 mais 8 vai dar 15. Eu só coloco o último termo aqui, que é o 5. O outro termo eu vou somar lá em cima, junto com os da outra casa. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. Lembra, tudo isso aqui a gente já viu. Portanto, o número de alunos nessa turma dessa escola é de 45. Eu tenho 45 alunos, certo? Vamos para alguns exercícios. 25 mais 3. Deixa eu... Se vocês quiserem ver, pausar, dá para pausar o vídeo para ver alguma coisa que eu vou apagar agora. Que no caso eu vou apagar todo o conteúdo que eu fiz aqui para poder fazer a outra conta, certo? Deixa eu deixar uma letrinha ali para o Word não travar de novo. Então vai ser 25 mais 3. Então eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz as outras somas. 25 mais 3. Começo por essa daqui. 5 mais 3 dá 8. Aqui não tem que somar no número de baixo. É só o 2 de cima. Então vai o 2. Isso aqui vai dar 28. Certo? Sigamos. Próxima, 39 mais 41. Então vamos lá, 39 mais 41. Começo por esse daqui novamente. 9 mais 1 dá 10. Então eu deixo o 0 aqui e vou com 1 aqui para cima, certo? 3 mais 4 dá 7, com mais 1 dá 8. 80. E por último, 123 mais 42. São os exemplos que eu coloquei aqui. 123 mais
42. Faço a mesma coisa, 123 mais 42. Começo por esse termo aqui. 3 mais 2 vai dar 5. 2 mais 4 vai dar 6. E por fim, esse 1 está sozinho, então eu deixo ele embaixo. Aqui vai dar 165. Certo? Não tem como eu saber se ficou alguma dúvida, porque eu não estou vendo a carinha de vocês, só já está gravado. Então fica difícil. Mas eu espero que tenham entendido. Essas aulas já foram dadas, eu acho que muitos de vocês já vão saber fazer isso. Isso aqui é só uma revisão, certo? Próximo tópico, subtração. A subtração é usada sempre que quisermos saber a sobra, então, ou a diferença entre a quantidade de uma grandeza positiva e de outra negativa. Como assim? Um exemplo, então se eu descobrir que eu estou devendo R$29 e tenho uma nota de R$50. Para pagar essa dívida, eu devo representar assim. Então, o 29, que é dívida, ele é negativo, ele vem com menos. O 50, que é o que eu tenho para pagar, ele é positivo, então ele é o mais. Eu poderia fazer também 50 menos 29. Também estaria certo, a ordem aqui não vai importar. É no caso mais 50 menos 29. E vai dar 21. Como que isso daqui vai dar 21? Eu vou mostrar a continha daqui a pouco, certo? Ou seja, se eu estou devendo R$29, eu uso o sinal negativo para representar a dívida. E se eu tenho R$50 para pagar essa dívida, eu uso o sinal positivo para representar o dinheiro que eu tenho. Então vamos fazer aqui como que seria essa conta. É 50 menos, que aqui é subtração, 29. Eu sempre vou começar por essa daqui. Porém aqui não tem como eu retirar 0 de 9. Então eu vou emprestar o que tá na casa do lado, na casa da dezena. Então esse 5, eu tiro 1, vira um 4 e esse 1 vem para cá. O número não some, eu só subtraio ele daqui, então em vez de um 5 vira um 4 e jogo ele para trás. O caso, o 0 virou um 10, e aí 10 eu consigo retirar 9. 10 menos 9 dá 1. E aqui eu vou para outra casa, 4 menos 2 dá 2, portanto 21. Certo? Vamos voltar lá. E alguns exercícios. Vamos lá, 25 menos 3. Deixa eu já copiar. Não, vou fazer um por um. Vamos fazer do mesmo jeito. Ah, eu sei de cabeça que aqui já vai dar 22. Sim, mas vamos fazer por parte. Começando pelo primeiro termo. 5 menos 3 dá 2. E o 2 eu não tenho o que tirar de baixo, porque esse aqui não tem o termo da segunda casa. Então 2 menos nada é 2. Então, portanto, aqui vai dar 22. Certo? Eu pergunto certo, mas eu sei que não vai ter resposta, mas é estranho. Vamos lá então, o próximo. 41 menos 39. 41 menos 39. Faço do mesmo jeito, 41 aqui e menos 39 embaixo dele. Aqui, começo pelo primeiro termo. Não tem como tirar 1, não tem como tirar 9 de 1, certo? Então eu faço o mesmo processo que eu fiz no exemplo. Esse 4, eu retiro 1 dele, ele vira um 3. E esse 1 que eu retirei passa para trás. Aqui 11 eu consigo tirar 9. 11 menos 9 dá 2, certo? E 3 menos 3 vai dar 0. Então o resultado aqui é 2. Ok? Próximo e último. 123 menos 42. Então 123 menos 42. Faço a mesma coisa. 123 menos o 42 vai embaixo. Começo por essa casa. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 4. Não consigo retirar 2 de 4. No caso aqui, eu nem preciso emprestar 1, porque ele já é 1, certo? Então, se eu tirasse 1 daqui, ia ficar 0 e viria com 1 para trás. No caso, eu já pego esse número inteiro. Então, eu já pego o 12. 12, que é esse daqui, menos 4, vai dar 8. Né? Porque do 4 para eu chegar no 12 são 8. Então esse resultado aqui seria 88.
81. Pensei que esse 8 ficou meio espaçado. Daria 81. Ok? Próximo, então. Multiplicação. A multiplicação, ela parece às vezes complicada, mas ela não é uma coisa muito simples. Ela nada mais é do que a soma de números iguais. Então, é a soma de números iguais. Eu coloquei a da divisão também aqui, mas a da divisão eu vou falar mais pra frente, tá? É a soma de números iguais. Como assim? Por exemplo, 4 vezes 5. O que isso quer dizer? 4 vezes o número 5. Ou seja, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes? 4. Né? Porque como eu coloquei 4 vezes, então aqui são 4 vezes o número 5. Eu estou somando 4 vezes o número 5, que é igual a 20. Por quê? 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 dá 10. Mais 5 dá 15. E mais 5 vai dar 20. Certo? Então a multiplicação nada mais é do que eu somar um número várias vezes. Quantas vezes? O tanto que eu tiver, o tanto que o número que eu estiver multiplicando me disser, certo? Então vamos lá para alguns exercícios. Aqui eu coloquei asterisco, mas é o x, tá? É a mesma coisa. 3 vezes 5. 3 vezes... Peraí, é 3 vezes 5. Então é o 5, 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. Parece um S, mas é um 5. Tá. 5 mais 5 dá 10. Se eu somar com mais 5 de novo, vai dar 15. Portanto, 3 vezes 5 é 15. Ok? Próximo. 2 vezes 7. Então, 2 vezes 7. Eu vou somar 7 mais 7, que vai dar 14. Eu posso contar nos dedos, tá? Aqui. Eu já tenho 7, então eu vou somar mais 7, que vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Posso contar nos dedos. Eu poderia fazer o processo contrário também. Colocar 2 vezes 7, como eu somando o 2 7 vezes. Não seria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu teria 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12 e mais 2. Espera aí que esse 1 ficou horroroso. 14, certo? É isso. Deu para entender bem? Então, multiplicações assim são mais simples de fazer quando são números pequenos. Eu vou passar para os números maiores já, mas eu vou ensinar alguma coisinha antes, tá? E por último, 6 vezes 6. 6 vezes 6. Isso é um pouquinho mais complicado, certo? Porque eu vou ter que somar o 6 vezes. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Opa. Espera aí que esse aqui eu cliquei e acabou saindo. Mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu posso contar na mão mais uma vez. 6. Eu tenho 6. Vou somar mais 6. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 6 mais 6 dá 12. Gente, que horroroso. 12. Mais 6, posso somar nos dedos outra vez. Eu já vou adiantar que vai dar 18. Somos 6 mais uma vez, vai dar 24. Somos 6 mais uma vez, vai dar 30. E somos 6 mais uma vez, vai dar 36. Eu vou colocar aqui embaixo o resultado final que não cabe mais ali, certo? Então 6 vezes 6, 6 vezes 6 é igual a 36. A partir disso, eu consigo construir a tabuada, certo? Por que eu consigo construir a tabuada? Porque eu
coloco aqui então, na horizontal, todos os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E na vertical também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E aí eu vou multiplicando as linhas com as colunas deles. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, eu não consigo apagar o que eu fiz, né? Não, mas sem problema. 1 vezes 1 dá 1. Como que eu vou construir a tabuada do 1? Eu vou somando 1 depois. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 1, 9, 9 mais 1, 10. E assim eu vou construindo todas. Uma dica que eu já dei e alguns já fizeram. Quem não fez, faça, ajuda. Fazer uma tabuada no começo ou no fim da folha. Construa ela, que fica mais fácil do que copiar, porque você entende mais o processo e depois você vai usar ela para sempre, certo? A do 2. Começa no 2, claro, que é a tabuada do 2. Somo mais 2 vai dar 4, mais 2 vai dar 6, mais 2 vai dar 8. Depois que eu construir a tabuada inteira do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, eu vou ter uma coisa muito fácil de se olhar. Quando eu quero saber quanto que é 4 vezes 5, eu olho aonde eles se encontram. Então aqui o 4 vai indo e aqui o 5 vai indo. Então o resultado vai ser 20. 4 vezes 5 dá 20. Eu acho que não tem como... não tem como apagar. Enfim, construa uma tabuada e isso vai ajudar bastante. Então vamos para uns exercícios um pouquinho mais complicados. Quanto que é 7 vezes 8? Eu poderia somar o 8 7 vezes ou 7 8 vezes, só que é mais fácil, depois que eu construir a tabuada, simplesmente chegar aqui e olhar. O 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, onde que o 7 aqui se encontra, mais um pouquinho, se encontra com o 8 aqui, no 56. Então, 7 vezes 8 é 56. Eu já vou colocar aqui 56. 2 vezes 23. Na minha tabuada do 2 não tenho 23. Eu tenho até o 10 só. E 2 vezes 10 vai ser 20. Só que a partir dessa tabuada eu consigo construir qualquer multiplicação. Como? Eu vou mostrar agora. Desse jeito. Aqui. Vamos fazer então 2 vezes 23. Eu faço assim. E aí eu começo novamente por essa casa aqui. E faço este termo vezes o de baixo. 3 vezes 2 dá 6. Como que eu sei? Eu fui lá e olhei na tabuada. Eu poderia simplesmente somar o 3 duas vezes. Sim. Se fosse um número mais complicado seria mais difícil, mas nesse caso era fácil. Só que eu posso vir na tabuada e olhar 2 vezes 3 dá 6, certo? Então voltemos lá. E vou para o próximo número. 2 vezes 2 dá 4. Então o resultado daqui é 46. 46. O próximo, 3 vezes 52. Da mesma coisa. Vamos lá e colocar o 3 aqui, vezes 50. Esse 5 parece um S meu, é brincadeira. Vezes 52. Começo por esse, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. E 5 vezes 3, vamos lá na tabuada olhar. 3 vezes 5 vai dar 15, certo? Então aqui é 15. Então essa multiplicação, o resultado é 156. Então aqui 156. E por último, a divisão das 4 operações básicas, né, que a gente tinha comentado. A operação que nos ajuda a repartir certas quantidades em partes iguais. Como assim? Eu vou dar um exemplo agora. Ela também é conhecida como o inverso da multiplicação. Por quê? Vamos ao exemplo. Se eu desejo colocar 20 lápis em 4 caixas, de maneira que todas as caixas tenham o mesmo número de lápis, então eu estou dividindo um valor em 4 caixas e as caixas têm que ter o mesmo número, então eu estou dividindo em partes iguais, certo?
quantos lápis eu devo colocar em cada caixa. Então eu vou ter que fazer 20 dividido por 4. Isso vai dar 5. Por que vai dar 5? Lembra que eu falei que a divisão é o processo inverso da multiplicação. Porque 4 vezes 5 era 20. Se a gente voltar na tabuada, a gente vai ver aqui que 4 e o 5, a multiplicação entre eles dá 20. Então aqui é o processo inverso. Vamos por um outro exemplo, que é um caso um pouquinho, vai dar para trabalhar tudo. E se eu quisesse dividir, então, colocar 20 lápis em 3 caixas? Como que eu divido de maneira correta a operação de divisão? Eu coloco o número que eu vou dividir aqui, que é chamado de dividendo, e o número a quantidade de vezes que eu vou dividir ele, então no caso 3 caixas, eu vou colocar dentro dessa barrinha aqui, que é chamado de divisor. Como que eu faço isso? Eu vou qual é o número, a multiplicação que eu chego do 3 que vai ser mais próximo de 20? Voltemos para a tabuada. Eu pego a tabuada do 3, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Opa, 21 passou. Qual que é o mais próximo antes de chegar no 20? O 18. O 18 é 3 vezes quanto? 3 vezes 6. Então eu vou lá e coloco 3 vezes 6 dá 18. 20 menos 18 sobrou 2. Esse 2 é chamado de resto. Esse número que eu multipliquei o 3 para chegar perto do 20 é chamado de quociente. O que isso significa? Que eu colocaria 6 lápis, que foi a divisão que deu, em cada uma das 3 caixas e ainda me sobrariam 2. O resto é sempre positivo e é menor do que o divisor. Então o 2 aqui ele é menor do que o 3. Sempre esse resto vai ser menor do que o divisor. Porque senão eu conseguiria dividir mais uma vez. Certo? Vamos para alguns exercícios então. 10 dividido por 5 daria... Eu vou lá na tabuada do 5 e olho aonde está o 10. Está aqui. Quanto que eu preciso dividir o 5 para multiplicar o 5 para chegar em 10? Por 2. Então 2 vezes 5 dá 10. Então 10 dividido por 5 vai dar 2. Não preciso nem ir para lá, né? Eu posso usar aqui mesmo. Então isso daqui vai dar 2. 25 dividido por 5. Vou lá na tabuada do 5 e olha onde dá o 25. Tabuada do 5, o 25 está aqui. Qual que é essa linha? É o 5. Então 5 vezes 5 dá 25. Então 5 dividido por 25 dividido por 5 vai ser o próprio 5. 68 por 6. O 68 não vai estar na tabuada do 6. A tabuada do 6 acaba no 60. Então eu vou fazer na mão. 68, cadê? 68 dividido por 6. Eu começo por esse termo aqui. A divisão começa pelo primeiro termo. Okay? É o contrário das outras. 6 dividido por 6. Quanto que eu preciso multiplicar 6 para chegar em 6? Por 1. 6 vezes 1 dá 6. Aqui sobrou 0, então. Eu ainda tenho um 8 sobrando. Quanto que eu preciso multiplicar o 6 para chegar perto do 8? Por 1 também. Por quê? Vai dar 6, que é o mais próximo do 8 que eu consigo chegar. Se eu multiplicasse por 2, já daria 12, passaria do 8. Aí 8 menos 6 dá 2. Então daria 11 e o resto 2. Certo? E por fim a potenciação, que a gente viu também. A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Isto é, uma multiplicação com o mesmo número. Veja como se pode abreviar uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, se eu tivesse 5 vezes 5. Aqui eu coloquei um pontinho, mas é como se fosse um x, tá? De multiplicação. 5 vezes 5, eu posso colocar o 5 elevado a 2. Ou eu posso ler isso como 5 ao quadrado. O que esse 2 significa? É o número de vezes que eu multipliquei o 5. Aqui no caso foram 2 vezes. Se fossem 3, 5 vezes 5 vezes 5, eu teria 5 elevado a 3. Ou chamado de 5 ao cubo. 5 elevado ao cubo. Ok? Então aqui é o número de vezes que eu estou multiplicando o número de baixo só. Então vamos para alguns exercícios. 3 elevado a 3. Isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? 1, 2, 3 vezes. 3 vezes 3. Eu volto lá na tabuada. 3 vezes 3
dá 9. Então, aqui vai dar 9. Eu multiplico por 3 mais uma vez. Então agora eu vou ter, no caso, 9 vezes 3, certo? Eu vou lá na tabuada do 3 ou do 9, tanto faz. Vamos na do 9 que está menos poluída. 9 vezes o 3, eu vou encontrar eles aqui no 27. Então 3 vezes 9 vai dar 27. Então 3 elevado a 3 é igual a 27, certo? 5 elevado a 2, estava no exemplo, é 5 vezes 5. Quantas vezes? 2. Vou lá na tabuada, novamente olho. 5 vezes 5, eles se encontram no 25. Então 5 vezes 5 é 25. Esse aqui é um caso um pouquinho mais complicado, mas eu já vou trabalhar ele. 6 elevado a 3, então é 6 vezes 6, esse x ficou feio, mas vamos lá. 6 vezes 6, vezes 6 de novo. 6 vezes 6, eu vou lá na tabuada do 6. 6 vezes 6, onde eles se encontram no 36. Então 6 vezes 6 dá 36. Se eu estiver sendo muito rápido, vocês podem parar para olhar, dá para pausar o vídeo, tá? Isso é que é bom de colocar no YouTube. Então vai ser 36, que é o 6 vezes o 6, vezes 6 mais uma vez. Como que eu faço isso? Eu faço aquilo que eu expliquei antes. 36 vezes 6. Começo por esse daqui. 6 vezes 6. A gente já viu que isso aqui dá 36, certo? Eu deixo o último termo aqui e jogo o outro lá em cima, que é o 3. 3 vezes 6, eu vou lá na tabuada. E o 3 vezes 6 dá 18. Então 3 vezes 6 é 18. E eu somo esse 3 que estava aqui em cima. Então 18 mais 3 dá 21. Então isso aqui vai ser 216. Certo? É isso. Se ficar qualquer dúvida, podem mandar tanto nos comentários do YouTube, quem souber usar, ou no WhatsApp também. Pode ser, e eu vou passar a provinha. Se vocês quiserem deixar para a próxima aula para tirar alguma dúvida, também pode. Certo? Era isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.